o Evangelho, Deus. Obrigada por essa graça tremenda que é poder falar do Teu amor. Ó Deus, eu te peço, toma em Tuas mãos cada pessoa que entrou nesse lugar. Que Tu possas tirar os tampões dos ouvidos. Amém, Tu possas Pai. tirar, Senhor, Nome os de tampões Jesus. dos olhos, para que cada um possa enxergar a luz de Amém. Cristo e ser impactado, Senhor, pelo Teu Aleluia. mover aqui. Que cada coração seja um solo fértil, Deus, para que a Tua palavra recebida possa produzir frutos. Em nome de Jesus. Amém. Tu começa? Eu começo. Começo, eu Então vai. começo. A gente tem pregado, né, já estamos na 6ª semana do tema Minha Família, Minha Vida. E nós, eu queria assim, sempre trazer para esse ponto principal. 1 Coríntios 13. Eis que vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Né? Desde o início a gente tem falado que diante do projeto família, você precisa entender que Deus tem um caminho para que você alcance uma família feliz, para que você alcance uma família de acordo com os padrões do Senhor. Então, eu passo a vos mostrar, diz Paulo, né, em 1 Coríntios 13, um caminho sobremodo excelente. E qual é esse caminho que a gente tem aprendido? É o caminho do Amor. amor. E a gente começou a falar sobre isso e passamos a dissertar, né, sobre as linguagens do amor, né? Porque o amor, ele não é expressado de uma maneira única. Cada pessoa tem uma forma de expressar amor. A gente também falou isso nas semanas anteriores. E a gente explicou que na infância, desde a infância, a criança já está aprendendo uma linguagem através do amor recebido pelos pais, ou pelos avós, ou pelos tios, pela pessoa que é responsável pelo cuidado. Ela aprende o amor da forma correta ou de uma forma incorreta. Assim como uma pessoa que é criada por uma mãe e um pai que falam o português incorreto, ela também vai aprender a linguagem de forma incorreta. Assim é também a linguagem do amor. As crianças criadas em um ambiente de opressão, num ambiente de desprezo, ela vai desenvolver uma linguagem equivocada. Né? Muitas pessoas vêm de uma família destruída, de relacionamentos destruídos entre o pai e a mãe, viram o pai batendo na mãe, viram a mãe, às vezes, traindo o pai, cresceram num ambiente assim, deturpado, não, eram crianças negligenciadas. Muitas pessoas crescem num ambiente que foram negligenciadas na infância, não tiveram a devida atenção, e aí ela cresce com um entendimento equivocado a respeito do amor. E ela leva muitas vezes isso para o seu relacionamento conjugal e para o seu relacionamento com os filhos. Eu até estava conversando ontem um pouquinho com o Cleomar e com o Douglas, a gente estava falando sobre isso. Muitas vezes as pessoas reproduzem no seu casamento aquilo que elas mais detestavam nos pais. Aquilo que ela mais detestava que ele via o pai fazendo com a mãe, ele reproduz no casamento. Por quê? Mesmo que ele não perceba inconscientemente, aquilo ficou introjetado dentro dele. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém. Você não precisa mais viver debaixo de uma influência equivocada que você recebeu na sua infância. Se de repente você aprendeu o amor de maneira equivocada, você está aqui para aprender o amor de 1 Coríntios 13, né? O amor que é paciente. O que diz? Inclusive, eu gostaria de passar esse exercício semanal. Leia 1 Coríntios 13, que é um capítulo que fala a respeito do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, não se exaspera da justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o resumo final: o amor jamais acaba. Então a gente queria que você tivesse isso dentro de você. E a gente na semana passada falou sobre a primeira linguagem, que muitas vezes é a linguagem de muita gente, é a minha primeira linguagem de amor, que são as palavras de afirmação. O que seria isso? Só recapitulando. Palavras de afirmação significa a linguagem do amor quando você expressa o seu amor através da forma verbal, através de palavras, através de elogios,
de palavras de encorajamento. É quando você fala para o seu cônjuge, estou contigo, você vai conseguir, você vai vencer nesse seu projeto profissional, você é lindo. Obrigado. Está lindo com essa roupa, inclusive. Maravilhoso, como eu já falei em casa. Então isso é a primeira linguagem do amor, é o elogio, são as palavras bondosas, palavras doces. Só que essa primeira linguagem não resolve o problema de muita gente. Porque muita gente diz assim, não adianta dizer que me ama, porque as tuas atitudes não estão demonstrando. Né? Quem geralmente fala assim, não, fala que me ama, fala que eu sou linda, mas não me dá atenção. Então tu não me ama. Por quê? Essa pessoa está demonstrando que ela fala uma outra linguagem. Ela aprendeu a entender amor de uma outra maneira. E é essa maneira que a gente vai falar hoje, que é a qualidade de tempo. Então, quer começar daí? Pô, você fala pra caramba, né? Claro, você está falando, olha só. Você está falando desde a hora que tu pegou o microfone. Tu falou de manhã, tu falou... Eu quero também aproveitar a oportunidade. Irmãos, deixa eu te falar. A Amanda falou aqui, e é verdade. Eu não quero falar isso aqui não, tá? Mas eu quero falar rapidinho. Mas eu acho que não tem mulher. Vamos uma coisa... Irmão, tá tendo uma briga aqui, você não copia isso. Que a família é a família de Deus, entendeu? A boa, tá tudo... Mas tá tendo uma... A gente começa aqui agora a falar sobre Deus... Mas eu queria só falar uma frase. Não, é porque eu só quero... Você falou, você atropelou aqui, tá? Não, é porque... Tu saiu do script. É porque eu não queria falar isso. Tá. O que acontece é o seguinte... Tem malandra pra caramba. O que acontece? Eu só quero voltar lá na primeira que foi falado que Deus tem pra gente uma família ideal. E a família ideal, a gente olha para Deus tem o ideal para a família. Nós olhamos às vezes para a nossa família, eu estou falando porque às vezes tem pessoa que está a primeira vez escutando essa palavra. Nós olhamos para o ideal de Deus e olhamos para a nossa família e achamos que está tão longe o ideal de Deus e a nossa família, que tem um hiato tão grande, tem um buraco tão grande, que a gente fala assim, cara, vou desistir, porque para mim é impossível chegar nesse ideal. E aí nós nos deparamos com palavras, com pregações, olhamos para a nossa família e aí o que acontece? Bate um desânimo. E tu fala, não dá. Não, isso daí só para o outro. Mas não. Deus tem um caminho para isso, e esse é o caminho que é o caminho do amor, né? Não existe uma família aqui perfeita, irmãos. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita, mas nós temos o Espírito de Deus, que hoje governa a nossa casa, a nossa família, e com Ele, a nossa família vai ser uma família ideal, sim. Como? No caminho do amor, coração aberto para isso. Então, vai. Porque a gente vai falar hoje sobre qualidade de tempo. E como a gente já falou na semana passada também, Deus, Ele se utiliza também dessas linguagens para expressar amor ao seu povo. Você sabia que Deus utiliza as 5 linguagens também? Porque quando Deus diz assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual linguagem que Ele está usando? Palavras de afirmação. Deus elogiando o seu povo, Deus encorajando o seu povo. Quando Deus diz, não temas que eu sou contigo, palavra de encorajamento, ou seja, linguagem de palavras de afirmação. Mas Deus também expressa amor de outra maneira. E o que a gente vai falar hoje é sobre qualidade de tempo. Eu lembro que é um versículo que eu amo muito, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu tinha 8 anos de idade. Eu estava triste, deprimida, eu morava num lugar que era muito violento, já tinha tido um tiroteio, minha prima tinha sido baleada, eu estava muito deprimida, eu tinha 8 anos de idade. Falei, mãe, estou sentindo um negócio aqui no meu peito, um aperto, mãe. Aí ela falou, ora e pega a Bíblia. Aí quando eu abri a Bíblia, caiu em 2 Crônicas 7,14, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí vem a parte que eu quero falar. Desde agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque hoje eu escolhi e santifiquei esta casa,
para que meu nome esteja Aleluia. nela perpetuamente. Aleluia. Glória a Aí eu Deus. percebi que os ouvidos de Deus estavam abertos e que seus olhos estavam atentos. Ou seja, Deus me dá atenção. Amém. Deus está atento. É isso que você tem que ter em mente também. Deus expressa amor por você através dessa verdade, de que os ouvidos dele estão abertos, os olhos deles estão atentos à oração que se faz neste lugar, à oração que você faz na sua casa. Então significa que Deus anseia em ter tempo de qualidade com você. Deus anseia por aquele momento em que você vai para o teu quarto, você se ajoelha, fecha a porta e você tem um tempo de qualidade com Ele, um tempo de intimidade. Quando você expressa os seus sentimentos para Ele e Ele tem a oportunidade de mostrar para você o que Ele pensa, o que Ele sente, através da sua palavra. Então Deus é um Deus que utiliza essa linguagem tão poderosa que é o tempo de qualidade. E quantos de nós estamos perdendo a oportunidade porque estamos tão distraídos? Assim como muitos pais estão perdendo a oportunidade de brincar com seus filhos na infância, estão perdendo esse tempo de qualidade, também muitos de nós, como cristãos, estamos perdendo o precioso tempo em que a gente poderia estar tendo um tempo de intimidade com Deus na nossa casa. Porque tudo nos distrai. Isso eu digo por causa de você mesmo. Por causa de mim mesmo. O tal do Facebook Irmão, no tô orando, tá? Né? Tô pedindo libertação. Assim, o dia inteiro. É uma coisa... Se você perde o celular, tu fica doido. Quem fica doido quando perde o celular? Parece que está faltando um braço. Não consigo fazer nada. E, Amanda, o tempo de qualidade... A Amanda falou aqui, tempo de qualidade significa... Mas o que é tempo de qualidade? É quando você para tudo e você você dá atenção para aquela pessoa somente. Ou quando tempo de qualidade com Deus, você larga absolutamente tudo. Você entra no seu quarto e naquele momento não é hora de você pensar no seu esposo, no seu filho, no feijão que está no fogo. Desliga o fogo do feijão. Ah, vou orar com o fogo ligado. Não, desliga o fogo. É hora de levar cativo, como a palavra de Deus diz, todo o pensamento, a obediência de Cristo, e você vai ter um tempo de qualidade com o Espírito Santo, ou seja, a sua atenção tem que estar completamente voltada para Ele. Quando eu entro na igreja, que eu estou aqui nesse momento aqui agora, quando eu estou no louvor, eu preciso ter esse tempo de qualidade com Deus. Qual é o tempo de qualidade? Quando eu chego aqui, eu não posso me distrair com mais nada. Você não pode estar pensando agora no resto do Fantástico, você vai ver se terminar um pouco mais cedo. Porque você está dividindo o seu tempo e a sua atenção. Esse tempo não vai ser um tempo de qualidade. Aí a gente vai pegar isso e vai jogar para dentro de casa. Para dentro de casa. É mais ou menos assim. Posso dar um exemplo? Pode. Vai. Beleza? Você anseia por tempo de qualidade comigo, eu sei. Eu sinceramente sou uma pessoa que a minha língua, nós vamos ver aqui todas essas linguagens, né? Mas eu tenho uma linguagem minha de amor que é essa, posso considerar que tá acabando, né? A linguagem minha do amor é o tempo de qualidade. Eu gosto de quando eu falo com a Amanda, eu gosto de ser ouvido. Gosto de atenção. Então eu tô lá com a Amanda conversando cara, isso é direto. Eu chego em casa, então sentado, estou falando, Amanda, é porque tem isso, tem que ser você. Aí a Amanda assim, tá? Ou então está na televisão, então. O quê? Tu falou comigo? Falou alguma coisa? O quê? Aí ela falou o quê? Eu falei, cara, eu falei aqui 10 minutos, não ouviu nada que eu falei. Tá falando comigo? Pô, não ouvi não. Eu falei, em nome de Jesus, desliga essa televisão. É mentira? Aí eu falo, tu é carente. Eu adoro essas carências. Mas a verdade é assim, o tempo de qualidade, ele exige que você fixe a sua atenção diretamente à pessoa. Né? Se é o teu filho, ele está falando contigo, acontece isso muito com criança, dá pena, né? A criança aqui, papai, não sei o que, não sei o que. Aí o pai está conversando com a mãe, a criança está, papai, não sei o que, pequenininha. Cala a boca, menino, estou falando com a sua mãe aqui. Às vezes a criança tem necessidade de contar o que aconteceu na escola e o pai não parou para escutar.
Às vezes já está brigando com a criança sem antes esperar ela falar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Então, se precisa dividir o seu tempo. Claro, quem trabalha, que trabalha muito, chega em casa cansado, a vontade que dá é ligar a televisão, como eu faço. Ligar a televisão... Tu trabalha quando você chega cansado demais? Ah, minha filha, eu trabalho pra caraca fazendo audiência, quando eu faço audiência. Uma vez no mês. Você acha que trabalha mais que eu? Meus mais de 2.000 processos. Vamos brigar aqui não, mas feio pra tá caramba. Então tá. E aí eu chego em casa, o meu trabalho é estressante, eu trabalho com a mente. Entendeu? Eu não. Faço mais de 10 apelações, 5 recursos iniciais, enquanto você fica o dia inteiro fazendo um. É diferente. Então eu chego irmão, em casa... Irmão, isso não é verdade não, irmão. Isso é verdade sim, porque eu sou defensora pública e ele é advogado. Eu trabalho muito mais que você. Mas tudo bem, abafa. Mentira. Só porque tu tem 3.000 processos. Então eu chego em casa, e você também que chega em casa estressado, a vontade que dá é ficar pelo menos 1 hora sem dar atenção a ninguém. Você quer ficar com as pernas para cima, ligar a televisão e, cara, e vamos esvaziar minha mente. Mas aí vem a sua mulher, que ficou às vezes o dia inteiro em casa, ou chegou mais cedo, cheio de vontade de te contar milhares de coisas. Aí vem teu filho, vem falando milhares, papai, não sei o que. Aí vem a tua filha, e aí você, caraca, eu não quero. E aí, às vezes, o cônjuge que não fala essa linguagem não entende o quanto é importante, nem que seja 15 minutos do seu dia, mas que seja a sua atenção direta e fixa naquela pessoa. Se você só pode dar 15 minutos para o seu filho, que seja 15 minutos concentrado, sem celular, pelo amor de Deus. Sem o celular. E muita gente fica assim, ó, insuportável. Eu vejo isso na sobrinha do Glaucio, a Gabriela, que tem 18 anos. Você tá com ela no sofá? Gabriela, e aí, como é que foi a semana? Foi bem. E aí, cara, não olha no meu olho, ela só está no celular 24 horas. É horrível isso. Então, não faça isso com seu filho. Não faça isso com a sua esposa. Dê a ela, dê a ele uma atenção fixa. A gente está falando do celular aqui porque eu acho que hoje, eu não sei você, porque a gente também vive com um adolescente e tal, né? Mas existem outras coisas que podem distrair a atenção. Futebol na televisão. Futebol na televisão. Não, a limpeza. Às vezes a mulher tem também uma mania muito grande de limpeza. É verdade. Né? A casa nunca está limpa. Se tirou o sofá, ela bota a almofada do sofá assim. Aí ela tem 3 filhos em casa desse tamanho, né? Ela quer que o dia inteiro aquela almofada fique como? Assim. Não vai ficar. Aí ela fica 24 horas arrumando a casa aqui e tira a poeira aqui. Quer o biscoito aí? Ô, Robson! Olha esse menino aqui, vai comer lá fora. Já falei que eu te... Garoto, eu vou esquentar você. É assim, irmão, cá todo mundo é assim. Eu já falei, olha, eu não vou falar da próxima vez. A próxima vez o chinelo vai voar, hein? Não sei se isso acontece ainda aí na casa de alguém, né? Amém. Mas é mais ou menos isso. E aí, às vezes irmãos, nós não entendemos que dentro da nossa casa, para a nossa casa ser uma bênção, pequenos detalhes precisam ser vistos. Essa questão do tempo de qualidade precisa ser observado por nós. Porque muitas vezes dar um tempo de qualidade custa a gente, porque quando para nós não, por exemplo, para você, o tempo de qualidade nem é bom, mas assim, não é aquilo que fala, que é a tua linguagem de amor. Então você, por não ser a sua, você acha que não é importante. Mas você tem que entender para o seu filho, para a sua esposa, aquilo é o que vai encher o tanque do amor dele. Exatamente. Então, se você o tempo inteiro não fizer dessa forma, o tempo inteiro, a vida inteira, você nunca fala assim, cara, agora eu vou parar, eu cheguei cansado do metrô, cara, mas eu vou chegar em casa e hoje eu vou fazer o seguinte, eu só vou tomar um banho, eu vou sentar e vou falar para o meu filho, cara, vai, senta aqui, o que foi? Aí ele vai te contar tudo. Aí fala, pai, mas eu quero brincar agora de não sei o quê. E tu brinca com ele, tu faz aquilo, tu fica meia hora com ele e fala assim, cara, agora o papai tem que jantar e descansar. Claro que ele vai falar que não, mais um pouquinho, aquele negócio todo, mas mais um pouco, não, mais uma, a última.
Não, mas é só a última Tio Glaucio, agora. você brincou muito pouco. Não, eu fiquei, Minha sobrinha. rapaz, 4 dias. Quatro dias, não? Uma semana. Uma semana com minha sobrinha. Uma de 4 E uma de um, e uma e de pouco. 1 e pouco. E essa de 4, irmãos, é 220. E aí, eu fiquei, irmãos, um dia inteiro. Não foi, Amanda? Foi. Um dia inteiro. Eu pratiquei o tempo de Sábado. qualidade, irmão. Eu acordei, o que eu fiz com ela? A gente foi na festinha da Fomos na escola. festinha dela. Chegou, você foi pro play. Aí fui pro play brincar com ela. Morto de cansado. Brinquei com ela no play. Aí Chegou fui e- brincar de boneca com ela, né? Boneca. Aquela de boneco lá. Aí Você era eu a era Bela quem? Adormecida, Eu era a Rapunzel. Bela. Eu era Rapunzel. Tio Gal, você é a Rapunzel. Você é Bela. Você. Eu falo, mas eu não posso ser nem um príncipe. Não, tá bom. Então você pode ser o príncipe Eric. Falei, melhorou. Aí eu brinquei com ela, tal. Teve uma hora que eu já estava na sala, brincando, olha eu brincando de boneco com ela, Deitado no deitado e brincando. Botei uma almofada aqui, ó. Ela falou, tio Gal, mas brinca. Eu falei, Gabi, agora o tio vai dar uma descansada, tá bom? Ah, não, tio. Eu falei, o tio já brincou muito contigo, ela. Brincou muito pouco, tio Gal. Para criança sempre é pouco. É isso que eu estou te falando, é sempre, né? Mas isso daí tu vai ter que, né? A gente vai ter que driblar. Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que esse tempo que você sentou e que você brincou lá com o seu filho, ou que você conversou com a sua esposa, que ela ficou o dia inteiro e aí você parou e você esqueceu de tudo, você olhou nos olhos dela. Fala para mim seu dia. Hoje eu acordei 5:30 da manhã. Mentira. Nunca. Hoje eu acordei 9 horas da manhã e fui pro trabalho, calor, né? Só que tu tá aqui cansado, não tá com a mínima vontade de ouvir, vamos supor, eu tava né? de plantão, aí apareceu um cara, você não tem noção, 5 horas da tarde, para eu entrar com uma ação hoje, eu tinha que ir no plantão para poder despachar com o juiz. Olha só que absurdo. O cara me chega e a renda do cara ainda é superior. Pô, o cara, eu tô muito estressada, eu quero meu trabalho, não sei o quê. Ela tá falando, tá? É necessário que a gente peça a Deus uma graça para quê? Para olhar, para... Uma graça, né? Acha graça. Não, irmão, mas é verdade. Não é fazer... Porque tudo na nossa vida também é um treino. Você vai parar ali, você vai olhar, você vai prestar atenção naquilo que ela está falando, que ele está falando, que o seu filho está falando. Por quê? Aquilo vai fazer com que ele se sinta amado. Porque o fato de ser ouvido, de falar, mas foi assim, mas por que tu não fez isso? Você já começa a interagir. Porque você, no tempo de qualidade, você se coloca no lugar daquela pessoa e você se interessa de verdade por aquilo que ela está falando. E isso vai enchendo o tanque do amor do filho, do cônjuge. Cada vez mais ele vai o seu filho cada vez mais vai querer contar as coisas para você. Por quê? Porque meu pai, a minha mãe, poxa, eu sei que eu vou primeira pessoa que ele vai contar, vai ser quem? Vai ser você. Às vezes o pai e a mãe falam assim, rapaz, você contou para todo mundo, eu fui o último a saber. Você tem que contar para mim, eu sou seu pai. Como é que eu sou o último a saber? Mas o pai não está entendendo que ele nunca parou para ouvir aquele filho. Então ele já cansou, ele já perdeu. Ele falou, não vou perder mais o meu tempo para falar para o meu pai, porque ele não me ouve. E ele vai falar para quem? Fala para o vizinho, para o fulano, para o ciclano. Fala para a avó, fala para o tio, fala para qualquer pessoa, menos para o pai e para a mãe. Mas por quê? Porque o pai, a mãe, o filho não está enxergando que é preciso observar. Nós temos que nos observar em família. Nós temos que querer perceber qual é a necessidade. Eu fico querendo saber qual é a necessidade da Amanda, qual é a necessidade da minha mãe, no caso, qual é a necessidade do meu sobrinho, do meu cunhado, que para a minha família também. O que é importante para ele? Ah, é importante isso, então, dá para fazer sempre? Não, mas é bom você sempre se importar com aquilo que aquele seu familiar precisa. E fazer o quê? E fazer de tudo para poder alimentar esse tanque do amor nele. Porque quando a gente faz assim, você vai gerando no outro um amor.
uma vontade de querer estar junto, uma vontade de que... Aí, sabe o que vai acontecer? O diálogo vai acontecer dentro da sua casa. Você não... Sabe o que você vai querer fazer? Você vai ficar contando as horas no trabalho para chegar em casa, para quê? Para contar. Irmão, quando acontece alguma coisa para mim, eu tanto não aguento, que na rua eu ligo para Amanda. Tá onde? Estou voltando. Boto no Bluetooth, no carro e vou. Quando eu saio daqui quinta-feira? Eu saio daqui quinta-feira às vezes, aí quando eu chego na Dutra que o sinal vem, aí eu boto no Bluetooth, eu vou conversando muitas vezes da Dutra até a minha casa, que eu falo, Amanda, já cheguei aqui, estou subindo. Que eu falo assim, desliga não, pô. E eu tentando ver uma série na E televisão. aí, isso daí que não é legal. Porque ela fica assim, tu tá onde bom. já? Tá bom, Tá eu falei, bom, mano, então tá fazendo o tô quê? te esperando, tá bom. O que tá fazendo? Então tá bom, tô te esperando, beijo, te Não, amo. mas tu tá tchau. fazendo o quê? Tô vendo aqui uma série aqui. Pô, mano, caramba, cara. Já, né, começa... Mas é porque eu quero compartilhar com ela, entendeu? Eu quero falar para ela alguma coisa. E isso que vai ficando sendo legal. Deixa eu ler o versículo. Tá. Não, vai lá. Que versículo? Esse aqui, você não leu. Tá, eu já li, mas a ideia já passou, agora já foi. Tá. Agora já perdeu a oportunidade. Tá. Eu vou ler umas frases aqui interessantes que estão no nosso esboço, que eu acho legal ter em mente. O aspecto central da qualidade de tempo é estar sempre juntos. Mas isso não quer dizer simples proximidade física, porque existem, muitas vezes, você está muito próximo fisicamente do seu cônjuge, da sua esposa, dos seus filhos, mas vocês estão completamente separados, não estão juntos. O fato de estar junto tem a ver com focalizar a atenção. Quando o pai está sentado no chão e ele brinca com seu filho, de um carrinho ou de bola, e ele está mexendo no celular, ele não está focalizando a atenção, ele está ali próximo, mas não está junto. Então, estar junto significa focalizar a atenção. Há muitos maridos e esposas que falam, caramba, nós estamos sempre juntos, nós estamos sempre próximos juntos, mas, na verdade, só estão fisicamente próximos, estão emocionalmente distantes. Por quê? Não existe uma conexão entre eles, não existe uma conversa verdadeira, não existe um diálogo real. Às vezes vocês estão o tempo todo até conversando em casa, mas banalidades que nenhum dos dois está prestando um pingo de atenção no outro. Estão passando, às vezes, horas próximos, mas não estão juntos. E a importância é emocional e refere-se à atenção total que concedemos e recebemos. A atividade que você faz com seu cônjuge é até secundária. Por exemplo, de repente, para você ter tempo de qualidade, você tem que sair da sua casa, porque os seus filhos ocupam muito o tempo. Às vezes é importante você deixar um pouco com a sua mãe, se você tiver oportunidade, ou com a sua sogra, e sair com seu cônjuge para o shopping, e sair para vir no cinema, ou num teatro. Aquela atividade em si é secundária. O importante é vocês estarem conectados, vocês estarem juntos. É vocês estarem ouvindo um ao outro. E dentro dessa linguagem que é tempo de qualidade, existe uma coisa chamada, um dialeto chamado conversa de qualidade. O que é isso? Significa que você está, um diálogo acolhedor entre duas pessoas que compartilham experiências, pensamentos, emoções e desejos de forma amigável e num contexto sem interrupções. Isso que é legal. Quem fala essa linguagem qualidade de tempo e tem necessidade de ter uma conversa de qualidade, essa pessoa precisa falar sem ser interrompida. Muitas vezes o problema é esse. Eu confesso que eu tenho esse péssimo problema. Uma pessoa vem conversar comigo para falar de uma coisa, em 15 segundos eu interrompo a pessoa e já dou solução, e já falo 1000 coisas, e dou 1000 conselhos. Cara, mas isso não é conversa de qualidade. Conversa de qualidade é o seguinte: fala tudo o que tu quer falar, expressa o seu sentimento, e você fica ouvindo. Você tem que escutar a pessoa. Aí eu lembro que nesse livro que eu estava lendo, fala de uma mulher, de um marido, que foi reclamar no fim do casamento. Por quê? A esposa estava passando por um problema no trabalho, chegava em casa e contava para o marido: fulano, eu estou passando por isso, isso e isso, meu trabalho está horrível. Aí ele logo dava uma solução. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que chegar lá, chamar o supervisor, falar com o diretor, falar com o chefe, que não sei o que, isso vai se resolver. Aí no outro dia a mulher chegava e falava o mesmo problema. E o marido falava: eu já não falei para você, você tem que fazer isso. Na terceira vez que a mulher chegou em casa e contou o problema, ele falou assim: não me conta mais nada.
Você tem que fazer o que eu estou mandando. Porque você não faz, não vai resolver, então não me conta mais nada. Então a mulher parou de compartilhar com ele e passou a sofrer aquela pressão toda sozinha. Só que o marido não estava entendendo que ela não precisava de uma solução, ela só queria ser ouvida, ela só queria expressar os sentimentos. E muitas vezes é assim. A gente tem que, eu preciso exercitar, porque nós que falamos muito, eu e Glaucio, então, é uma briga para quem fala mais. Então é importante parar. É mesmo. Para. Mas tu fala eu falo mais muito. que eu, Amanda. Tu fala Não, mais. você fala mais que eu, Glaucio. Pode ter certeza. Não, muitas vezes eu acordo de manhã Não. quieta, muda, você está falando comigo. Cara. Vem para a igreja de manhã, tu fala, eu muitas vezes eu pedi, pelo amor de Deus, por favor, vamos fazer Mas eu também já. silêncio. Porque você fala muito. Mas aí é o seguinte, a importância de você aprender a escutar, né? E até tem aqui, a gente colocou um passo a passo sobre quem tem dificuldade de escutar, de ouvir. É importante exercitar, assim, um passo a passo aqui. Parece meio bobinho, mas é interessante. Em primeiro lugar, para você exercitar o ouvir, vê se você consegue. Você tem que procurar olhar no olho do seu cônjuge ou do seu filho, quando ele te falar alguma coisa. Tá? Essa atitude vai te ajudar a não divagar, tipo assim, a não viajar na maionese. Entendeu? Quando você está olhando no olho, é mais difícil você... Claro, pode acontecer, mas é mais difícil você estar olhando no olho e pensando no feijão, na comida de amanhã, no jogo, no resultado do futebol. Não olhando no olho, fala. Não olhando no olho. Conta pra mim alguma coisa aí. Não, você conta, eu não olho. Tá. Poxa, eu queria te contar um problema que está acontecendo comigo, sabe? Hein? Deixa eu falar. Cara, isso é um problema sério. Eu sei. Gente, eu fui na casa da minha mãe. Aí você sabe aquela... Cara, você não tem noção de como está a situação lá. Tá entendendo? Claro. Agora olhando olho no olho. Pô, eu queria te contar um negócio. Cara, eu tô muito preocupada. O que aconteceu? Poxa, minha mãe, sabe? Lá na casa dela tá esquisitas coisas, sabe? Mas tu já Olha lá, orou? diferença. A diferença é essa. Você já ia falar, tu já orou? Olha lá, não é isso. Calma, deixa a esposa falar primeiro. Segundo lugar, não faça... Primeiro, olhe no olho. Quando a tua esposa está falando, o teu esposo está falando, o teu filho... Olha no olho da criança e escuta. Segundo lugar, não faça outra coisa enquanto você estiver dando esse tempo de qualidade ou essa conversa de qualidade. Você está fazendo comida? Para um pouquinho. Não fica assim, picando cebola ou socando alho enquanto você está conversando com seu filho. Parou, deixa de lado e escuta. Tá? Em primeiro lugar, não faça outra coisa enquanto você ouve o seu cônjuge. Qualidade de tempo é dedicar ao que lhe fala a sua total atenção. Se você, porventura, assistir a televisão, ler ou praticar qualquer outra atividade e não puder desviar a atenção naquele momento, vamos dizer que você está vendo um filme muito interessante, está no final, vai revelar quem é o assassino, aí o marido chega naquela hora e não tem como dar pause e quer atenção. Você fala o seguinte... Por favor, olha só mais 10 minutos, o filme está no final, eu já te dou toda a minha atenção, tá bom? Obrigado. Aí você assiste o final da televisão. Não respondi nada. E aí o cônjuge tem que entender. Por exemplo, mulheres, poxa, é final de campeonato, entendeu? Tá jogando o time dele na quarta-feira lá, e você quer contar o problema na hora do jogo. No jogo, tô no jogo. Na hora do jogo. Gente, eu preciso dividir um negócio contigo. Calma aí, cara. Ai, por favor, eu tô arrasada. Aconteceu um negócio horrível. Caraca, maluco. Calma aí, pô. Por favor, olha só. Caramba, você não me dá atenção. Não, brincadeira. Eu tô suplicando. Calma. Gol! É gol! É assim. O que voou? Hã? A chave do carro. Irmãos, aqui a gente faz ao vivo mesmo. Não tem dublê, não tem nada, irmão. O negócio é mesmo uma vera. Então, essa é a questão. Entenda também o momento. Tem que rolar uma compreensão.
Poxa, é a final de campeonato, caramba! É uma vez na semana o jogo da quarta-feira. Aquele horário pro cara é sagrado. No meu caso tá bom, né? Que o Vasco não tá em final nenhuma, glória né? Glória a Deus, eu adoro. Então tá ótimo. Não, e a gente... Esse ano que vai mudar, né? Mas não, vamos lá. É engraçado assim, dia de quarta... Você sempre arranja um jogo pra ver. Aí você fica assim, preocupado se eu vou ligar... que você está assistindo o jogo. Só que eu nunca tô nem aí. Porque ela, irmãos, a Amanda é uma pessoa complexa. É eu tenho um quê de autismo. Porque, tipo assim, eu vou ver o jogo, eu fico assim, Amanda, ela tá assim, pode ver aí, pô, tá lendo, tá fazendo não sei o quê. Mas ela não me ama, não. Então, calma, carente, calma. Então, em primeiro lugar, olha no olho. Segundo lugar, não faça outra coisa enquanto você estiver ouvindo seu filho ou seu cônjuge. Se por um acaso você estiver fazendo uma coisa urgente, fala assim, cara, tô assistindo o jogo, 10 minutinhos, tá acabando. Me espera aí, 11h30 acaba, aí eu converso contigo, tá? E aí, terceiro, escute o sentimento. Fica perguntando a você mesmo o tipo de emoção que o teu cônjuge está sentindo naquela hora. Aí você, por exemplo, a mulher começou a falar. A mulher vai adorar se você fizer isso. Ela começou a falar, eu tô querendo falar um negócio com você. Aí o marido fala, eu tô sentindo que você tá triste. Ai, nossa, você reparou? É um negócio... Que o homem não repara nada, né? Você se pinta de amarelo, de azul, você chora, olho roxo. E ele não repara. Mas se você se conecta na emoção da sua esposa, olhou no olho, olhou a linguagem corporal... Tu não está bem hoje. O que aconteceu? O que aconteceu? Tu não está bem hoje. O que aconteceu o negócio? Não, tu não está legal, não. Aí a mulher pode falar, não é nada, não. Porque a mulher sempre fala isso, né? Não é nada. Ou então, a frase péssima. Você sabe. Se soubesse, não perguntaria, né? Mulher adora fazer isso. O que aconteceu? Te fiz alguma coisa? Você sabe. Não sabe nada, gente. Pelo amor de Deus. Então, se você está conversando com seu filho... e com o seu cônjuge, você está sentindo, você está percebendo um sentimento? Amanda, fala. Isso é legal, porque perceber o sentimento do seu filho, do seu cônjuge, é algo que precisa ser treinado também. Porque, às vezes, as pessoas estão dentro de casa, convivendo, são 4 pessoas, 5 pessoas dentro de casa. Um bando de estranho. Caramba, e ninguém sabe. Se eu acordar, se eu olhar para a Amanda, eu ver a Amanda de um jeito, eu já sei que ela não está bem. Ou já sei que ela está muito feliz, ou já sei que aconteceu alguma coisa boa ou ruim. Por quê? Porque você tem que treinar esse negócio de você... Da leitura da emoção. Irmão, a tua esposa, o teu esposo, Deus colocou na tua vida, ele é para ser uma bênção, para ser seu amigo. É para tu contar para ele e para ela tudo da tua vida. Ai, não, tenho vergonha de falar isso com meu esposo. Cara, quando tu namorava, tu podia até ter vergonha. Hoje não pode. Não, pastor, tem vergonha. Você sabe, pai, Deus sabe. Até naquela hora, que vergonha que eu tenho. Apaga a luz. Vai de, sei lá, maluco. Eu não vou nem contar essa história aqui, depois eu conto. Mas calma aí. Né? Conta não. Deixa para o encontro de casais. A história não é minha, não, tá? Calma aí. Não, é a história que a gente ouviu. É de um amigo, sempre assim, né? Aí, sempre tem isso. A pessoa fala assim, para mim, então, a pessoa às vezes fala assim, não, estou com uma situação aí, não é minha, não. Um amigo meu está passando por um problema aí, e é o seguinte, aí aconteceu isso, né? Geralmente isso acontece, às vezes, no médico. Não, com um amigo meu, o amigo é a pessoa, né? Tá, volta. Em primeiro lugar, então, olhar nos olhos. Segundo lugar, não fazer outra coisa enquanto você está conversando com o seu cônjuge. Terceiro, escutar o sentimento. Quarto, observar a linguagem corporal. Tipo assim, tá com a cabeça baixa, tá com os braços cruzados, ou seja, tentando se proteger, tá escondendo alguma coisa. Entendeu? E aí você vai lendo a linguagem corporal. E por último, você tem que recusar interrupções. Não interrompa a pessoa enquanto ela estiver vomitando o sentimento. O problema é esse. É essa que é a dificuldade no ouvir. É não interromper. Deixa a pessoa expressar a frustração, a tristeza. Tá? E aí, você já aprendeu a escutar.
Tá, tudo bem. Essa parte é importante mais para as mulheres, porque as mulheres têm dificuldade de escutar, porque falam demais. Geralmente, as mulheres têm a tendência a falar mais do que os homens. Mas também é importante que você aprenda a falar. Porque tem muitas esposas e esposos ou mulheres que reclamam que não conhecem o marido. Eu não sei quem é esta pessoa que está do meu lado, porque ele não fala nada que ele sente. Ele fica mudo, tudo está bom, não tem reclamação de nada, não fala que se está bom, se está ruim, se está... A mulher não consegue ter esse feedback. Entra mudo e sai calado de casa. E aí a mulher pergunta, e aí, está tudo bem? Não. E aí, algum problema? Não. Usa sempre monossílabas para expressar tudo. Tem preguiça de falar. Tem gente que tem preguiça de falar. Às vezes eu acordo com preguiça de falar. Eu sei o que é isso. Muito difícil. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora. Bem, às vezes, né? Sou trabalhadeira até na... Pois é, às vezes dá preguiça de falar. Acontece isso. Mas você precisa exercitar isso. Ainda mais quem é tímido, quem é esse temperamento fleumático. Eu lembro que esse livro fala que existem 2 tipos básicos de temperamento. O mar morto e o riacho rápido. O que é o mar morto? O mar morto é aquele que ele não recebe, ele só recebe, na verdade, ele só escuta. Não fala nada, nunca tem nada para dizer, caladão. Esse é o mar morto. E tem o riacho rápido, que é aquele que fala, que conta, que quer ouvir, que quer elétrico. Muitas vezes o riacho rápido casa com o mar morto. Não sei se você já percebeu. Por exemplo, a Kelly é mais quieta, o Cleomar fala pra caramba. Dá para ver que muitas vezes acontece isso, do mais calado casar com aquele que fala mais. Só que vai dando uma frustração na pessoa que e fala... quando tem riacho, aí vira uma cachoeira, e aí vira um negócio doido e gritaria. Aí então lá em casa, cataratas do Iguaçu. Aí o vizinho tem que bater, aí o vizinho bate na parede para parar o barulho. Irmão, lá em casa, olha, é um negócio... Vizinho, às vezes... Meu Deus do céu. Chama pro interfone, porteiro, não sabe o que está acontecendo naquela casa. Isso só... E quando uma família, então, chega, aí piora. O vizinho até, quando sai, que o vizinho descobre que você é aquele cara daquele apartamento, ele passa até se ó. Tô nem aí. Mas aí a questão é a seguinte, você que é mar morto, você fica feliz em estar quieto no seu canto. Só que a sua mulher fica, ai meu Deus, eu quero saber. Fala alguma coisa. Exercita. Aí o livro tem até umas dicas assim, quem é assim mais caladão, faz o seguinte... Parece até meio boçal, mas vai anotando os seus sentimentos durante o dia. Tipo assim, fui fechado no trânsito, fiquei com raiva porque o cara me fechou. Aí um sentimento que você pode dizer. Nossa, eu tenho um sentimento. E aí, você, sei lá, no trabalho, o teu patrão falou alguma coisa que você não gostou, te chateou. Tu ficou quieto, claro, porque tu nunca fala nada. Mas você anota. Tu chega em casa e tu fala... Você que é mar morto, chega, olha só, caramba, hoje no trabalho... Falou engraçado, né? Você que... Aí a sua mulher fica feliz da vida de ouvir a tua voz. Caramba, ele fala, cara. E aí, assim, é muito... Eu acho assim, eu que falo muito, me dá um nervoso tão grande quando eu estou convivendo com uma pessoa que não fala nada. Aí você pergunta e o diálogo não desenvolve. A tristeza. E aí, você tenta entrar, você fala, sei lá, você quer puxar um assunto e a pessoa não desenvolve. É horrível isso. Só que dentro de casa, por mais que você ame ficar quieto, você tem que entender que há um momento que você tem que expressar o seu sentimento. Principalmente quando você estiver chateado. Porque você acha que a sua esposa vai adivinhar que você não gostou daquilo que ela falou? Você acha que o seu filho vai adivinhar que você não gostou da atitude que ele teve? Você tem que aprender a dizer, senão você vai viver frustrado. Vai viver frustrado. Mulheres também, mulheres que têm a mania que são mais quietas, têm essa mania de achar que o marido tem que adivinhar o que aconteceu. O marido, por exemplo, às vezes o marido faz uma grosseria que não deve ser feita. Deu uma de cavalinho, né? Deu uma de cavalinho. Aí dá uma patada. Aí a mulher fica quieta. Pronto. Ficou quieta o resto da semana. Não falou mais nada.
E o marido está tentando descobrir o que aconteceu, que aquela mulher está calada, está quieta, 1 semana. Aí, quando ele vai conversar, quando ele decide, né? Aconteceu alguma coisa? Nada. Não vai resolver. E aí, o que eu te fiz? Você sabe. Aí, irmão, aí é uma caça ao tesouro. Aí você começa a chutar, aí começa a tirar por todas as direções. Por quê? Foi aquele dia que eu fiquei assistindo futebol? Ah, foi aquele aí dia que eu fui com meu vai. amigo? Aí foi aquele dia que eu cheguei tarde? Ah, o que foi? Até que você descobre que foi aquela patada. Já passaram-se 2 anos. Exatamente. E você não percebeu que a sua mulher não estava falando contigo. E aí você percebeu que ficou 2 anos e você não curtiu a beleza, a alegria e o bom que é estar casado com aquela pessoa. Porque você deixou 2 anos ele quieto, ela quieta, e eu vou ficar no meu canto, eu vou ficar no meu, e vocês não resolveram aquilo, não se perdoaram, não falaram assim, então tá bom, me desculpa. Eu várias vezes, irmãos, e peço a Deus para me ajudar, mas quantas vezes eu fui um cara grosso e cavalo com a Amanda? Mas eu falo na hora. Eu posso não falar na hora, mas eu falo assim... Não, o pior é o seguinte, quando eu falo assim, ela fala assim, ela olha para mim e faz assim. Não, mas não é, tu não faz isso. Tu não faz isso. Tu olha para mim e tu faz assim, ó. Não fala nada. Eu? Muitas vezes. Sério? Muitas vezes. Você Você não se enxerga, eu te enxergo. E aí eu já senti que eu mandei mal. Só que na hora que eu tô com raiva também, irmão, eu também tenho raiva, muita raiva. Você tem raiva? Principalmente de mim. Quem já teve assim, mas muita raiva da sua esposa? Então você, bem-vindo à terra, aperta a mão aí, você é normal, isso acontece. Não é? Então naquele momento, o que eu faço? Eu continuo na minha, irmão, foi isso mesmo e acabou. Mas depois, eu lá dentro, eu já senti que eu mandei mal no negócio, entendeu? E aí, às vezes é o tempo de estar no carro até chegar em casa, e aí, isso é verdade que acontece, irmão. Tá ela de um lado e eu estou do outro. Imagina o carro, eu tô assim, é assim mesmo. Até acelero mais. Ela fala assim, está correndo muito. Paro em casa, puxo o freio de mão, desço do carro. Aí tem que pegar um monte de coisa dentro do carro, né? Carrego tudo. Entro em casa, abro a porta. Aí vou trocar de roupa. Aí olho para ela. Começo a rir. Porque eu falo assim, nem com raiva, muito tempo eu consigo ficar de você. Porque ela fica assim, te amo. Ou então eu fico para ela assim, acabou. Foi embora aquele negócio. Graças a Deus, em nome de Jesus. Mas olha só, mas muitas vezes também acontece de você dar uma cavalice. Mas você também não dá cavalice não, cara? Dá teu exemplo agora. Não, calma aí, eu estou falando do exemplo mais comum. Poxa. Porque os exemplos mais Deixa eu comuns... me segurar aqui. Olha só a acusação. O exemplo mais comum é esse. Geralmente os homens são meio cavalinhos. Amanda... Gostam, os homens Amanda, gostam de cavalice. Numa boa, cara. Muitas vezes, vamos ser sinceros, gente. Gosta de dar uma... É verdade. Não é? As irmãs aí, tô tudo com ela. Falta de paciência, homem não tem paciência. Não entende. Quer ver ele me irritar? Eu tô me arrumando, eu tenho que ir para um casamento, alguma coisa assim, ele se arruma rapidinho e fica assim, do meu lado, me olhando. Que raiva! Caramba! Quando a mulher tá arrumada, bonita, gosta. Agora, enquanto a mulher tá se arrumando, não tem paciência para esperar. Então é o seguinte... Só eu que sou assim. Irmão, por favor, irmãos aqui, me ajudem. A sua esposa fica 1 hora para sair de casa se arrumando? Quem é? Caramba, cara, você é meu consolo, porque eu fico assim, eu não quero falar para não, porque ela também, tem que esperar. Eu não falo nada, eu só fico assim, ó. Fica só assim, caramba, calma, quero me maquiar. Um olho me olhando o tempo inteiro. Aqui em Éden, porque é o seguinte, aqui, a nossa casa aqui,
1 minuto, eu desço, né? Eu não tenho, eu falei para elas hoje, eu não tenho necessidade de esperar. Mas eu não quero descer sozinha. Eu não tenho necessidade de esperar. Nós estamos aqui torcendo. É só eu descer, cheguei na igreja mais cedo, estou tranquilo, cara. Eu não preciso, eu não tenho nem crise na consciência, porque aqui em frente, do lado, tá bom. Irmão, hoje aconteceu. Estou indo, hein? Me espera. Falei, caramba, cara. Fabiola estava até lá, né, Fabiola? Falei, caraca. Aí a Isabela falou, aí espera. Aí eu falei assim, eu estou indo embora. Aí a Isabela pequenininha falou Espeia. assim, não, espeia. Eu falei... Tá vendo? Então, eu só queria falar, esse finalzinho que eu não consigo falar porque ele não deixa. É o seguinte, se você... aconteceu um problema, espera o seu marido, ele está com raiva, espera acalmar o ânimo, deixa passar 24 horas, depois de 24 horas você vai dizer para ele, mas você tem que dizer, olha só, ontem você fez uma cavalice comigo na frente dos outros, pode ser até uma coisa imperdoável, que não deve ser feito, principalmente na frente dos outros. Uma coisa que é inadmissível você destratar a sua esposa ou você destratar e desrespeitar o seu marido na frente de um estranho. Também. E seu filho também. Chamar atenção, não é porque é criança que tem que ser humilhada na frente dos outros. Aprenda a chamar a atenção do seu filho em secreto. Aprenda a conversar com a sua esposa em secreto. Ninguém tem que ficar ouvindo, ninguém tem que ficar sabendo o que está acontecendo na sua casa. Não é, nem a sua mãe, nem seus irmãos, muito menos seus vizinhos. Então, aconteceu, a sua esposa te tirou do sério, engole, espera, chega em casa e fala. Se seu cônjuge estava com muita raiva por alguma coisa que aconteceu e te deu uma patada que seja, não revida na rua. Vai virar uma briga na frente de todo mundo. Irmão, tudo isso aqui que a gente está falando, só tem uma possibilidade de ser feita. Se você e eu cultivarmos fruto do Espírito. Nenhum ser humano nesse local tem capacidade humana de fazer isso que a gente está falando. Eu, você. É por isso que nós temos uma palavra. E essa palavra tem que estar cheia no nosso coração. Para quê? Para a gente conseguir fazer isso. Irmãos, nós conseguimos fazer com o Espírito Santo. Então, a necessidade de ter o Espírito Santo em alta na nossa vida, ela é muito grande. E é fundamental para que nós consigamos fazer isso. Senão, a gente não vai conseguir. Exatamente. Então, na verdade, a gente concluiu essa linguagem, que é tempo de qualidade, né? Então, a gente, semana que vem, vai falar de uma outra linguagem. E é isso aí, gente, cultiva. Eu vou falar uma coisa que é uma opinião pessoal, ok? Não é bíblico, mas é bíblico. Mas não é a minha opinião própria. Então, eu quero deixar claro. Como Paulo falava, olha, essa é a minha opinião. Eu estou dando uma opinião, uma dica. Uma dica. Você que é casado e tem um filho, ou 2 filhos, ou 3, e está muito difícil você se conectar com seu cônjuge por causa do seu filho, que não dá tempo, não dá trégua, separa, nem que seja uma vez no mês, para que você e sua mulher façam alguma coisa sozinhos. Vai num restaurante, nem que seja um McDonald's, vai no shopping, vai no cinema, nem que seja uma vez no mês, mas dedica um tempo para o seu cônjuge, para a sua esposa. E a mesma coisa seus filhos. Tira um dia da semana para você levar ele no parque, para você levar ele no cinema, para você levar ele não sei aonde. Alguma coisa que ele gosta de fazer. Mas você tem que se exercitar. Agora, é muito comum o marido e a mulher, porque se dedicam exclusivamente para os filhos, esquecem o relacionamento conjugal. Vai passando o tempo, acaba o romantismo, acaba a conexão, acaba tudo, porque o filho sugou, as crianças sugaram, porque fala muito, porque é muito problema, porque tem que ficar atrás. Então, conta com alguém, sabe, com a sua mãe, com a sua irmã, com alguém, nem que seja 2 horinhas para cuidar da criança, para que você tenha um tempo com o seu cônjuge. É uma dica pessoal que eu te dou, mas que eu acredito que pode fazer muita diferença. O ideal é que seja uma vez na semana, que uma vez na semana você tenha um lazer, porque ninguém suporta viver a semana inteira, semanas e atrás de semanas, sem fazer nada de legal. É só problema em cima de problema. E Amanda, é só o lazer, né? Sabe qual é a desculpa às vezes?
Não tenho dinheiro. Exatamente. Ah, mas eu não tenho, você não leva, eu não tenho dinheiro. Tá bom, tá apertado, irmão. Eu vou te dar então uma dica. Você pode, quanto que é o metrô? Você já falou essa dica. Já falei, né? Vai ficar caro pra caramba se for fazer as contas. Não vai não. Ficou caro pra caramba o dia que você falou. Eu fiquei fazendo as contas, deu mais R$60. Mas, olha só. Ué, quanto que é o metrô? Não, calma aí, agora eu fiquei com raiva. R$3,50. R$7. Os filhos, Amanda, não pagam, tudo criança. Não, pequenininho, 5 anos. Então, meu pensamento é esse, filho de 5 anos. Calma, é um bebê. Bebê, tá, né? Vamos supor que esse seja o seu caso. Depois eu vou pensar em outro. Mas você vai pegar o metrô, você vai parar lá na estação do Flamengo. Aí você vai de manhã no sábado pro aterro do Flamengo, irmão. Tá bom, tu gasta aí o quê? R$50? Pra Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista, vai pegar metrô também. Eu sei, mas para no trem, né? Não, mesma coisa. Não, mas as crianças gostam de zoológico. Ah, então, mas vai pagar mais, porque tem zoológico. Ah, tá bom. Mas assim, o que eu tô querendo falar? Pega ele, onde que tem uma Vila Olímpica boa aqui? Parque Madureira. Não é legal lá? Dá pra, compra um skatezinho pro teu filho, vai com ele, né, bota o capacete. Ai, pastor, Deus me livre, pai, meu filho com skate, não. Mas vai pro Parque Madureira, com ele, um sábado. E aí, no outro dia, você vai com a sua esposa. Deixa o seu filhinho, que já teve o lazer no outro dia, e vai com a sua esposa no cinema. Vai ver um filme. Aí tem gente que vai, nem gosta de filme. Aí você é chato também, né? Pô, Irmão, também tem isso. Então tá bom, então fica em casa, então. Amanda, tu não gosta de filme? Tem isso também. Porque nem todo mundo gosta de filme. Às vezes se seu marido gosta, faz companhia. Faz uma força. Eu já vi filme de romance chato. com a Amanda. Raríssimo. Eu não faço de vez isso em com quando você. eu vejo os filmezinhos curti lá que tu gosta. Eu vou contigo. Eu sei. Não, por favor, fala Tá diante bom, dessa igreja. ele vai, gente. Ele vai. Às vezes eu não gosto de ver o filme que ela quer ver. Até em casa vejo contigo o filme. Às vezes eu vejo. Às vezes. Mas tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte: não importa a atividade, faça alguma coisa junto. Faça alguma coisa que Tenha você... tempo de qualidade. Pelo amor de Deus. Faça isso, resgata teu casamento. Tem um monte de gente de casamento destruído aí por causa de uma bobagem, por causa disso. Porque a rotina engoliu tudo. E isso você tem que ser prático, você tem que ser objetivo. Você não vai sair daí com oração. Obviamente você vai orar, você vai jejuar, vai ler a Bíblia e vai agir. Vai agir, vai sair com o seu marido, vai tirar um dia que seja, vai conversar olhando no olho, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E seu filho não vai morrer se ficar 2 horas sem você, não. Pelo contrário. Porque tem gente que acha que a criança não vai suportar a saudade. Que a criança não morre. Olha, a minha irmã viaja com o marido dela. Com o marido não. Com o meu marido também, quando a família vai junto. Mas vai com o marido dela, passa às vezes uma semana fora. Passaram uma semana fora. Ficou a Gabriela e a Isabela. Você tá vendo o que é? Gabriela e... Como você fala você fala um monte de coisa aqui, né? Que você fala, eu sei, tá bom. Viu? Tá. Eu falo errado, eu puxei você. Então, uma semana que ela fica fora, você pensa que a criança vai morrer? Tô feliz. Chegou lá em casa, tia, meu pai e minha mãe viajaram, vão trazer presente pra mim. Tá bom, aprendeu assim. Às vezes você cria seu filho tão super protetor, não aguenta, sufoca. Mas, cara, o seu filho vai ser feliz se você e seu marido forem felizes. Então, aprende a deixar ele um pouquinho separado, um pouquinho com a sua mãe, com a avó, que seja, com tia, alguém de confiança, nem que seja 1 hora, para você ter um fôlego de vida, pelo menos. Entendeu? Eu não tenho filho ainda, mas eu pretendo fazer isso. Esse brother aqui. Então tá. Acabou aí. 20. Amém. Amém, irmã? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite, pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática tudo isso. Nós só vamos... Irmãos, quem quer ter uma família abençoada, diz amém. Eu quero, eu preciso. Quando a gente compartilha isso, nós estamos todos nós aprendendo com Deus, né? Vamos colocar em prática, vamos deixar Deus reinar na nossa casa e vamos contar com a graça dele. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Eu oro por cada família aqui representada, Senhor, cada casamento, cada relacionamento
relacionamento de pais, relacionamento de filhos, ó Pai. Abençoa, ó Deus. Pai, que diante da Tua palavra, que diante da instrução que vem de Ti, nós possamos construir uma família segundo os Teus padrões. Dá-nos, ó Deus, inteligência que vem de Ti, sabedoria para lidar com o esposo, com a esposa, com os filhos, com a parentela, Senhor. Abençoa cada casa aqui. A Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável e o Teu plano é um bom plano para as nossas famílias. Nós te agradecemos, dá-nos uma semana abençoada. Fala conosco durante essa semana, que possamos estar aqui na quinta, no domingo de manhã e no próximo domingo, para a honra, para a glória do Teu nome, e que o povo de Deus diga amém, amém. Uma boa semana, Deus te abençoe. Juventude, permaneça aqui que o Cleomar quer falar sobre a confraternização. Jovens, permaneçam na igreja.